É. Meu Deus, não fazem isso. Boa tarde, Cota William. Agora a condição... Irmão Hitler Samussuco, tudo bem? Tudo bem, irmão? Estamos aqui a sobreviver. Boa. Eu estava ouvindo muito atentamente aqui as explanações do Mano Hitler Samussuco e eu acho que o Hitler tem razão. Primeiro é que nós estamos perante uma juventude que está proibida de falhar, ok? Isso é uma realidade. É uma juventude que tem que mudar o rumo da nossa história, ok? Nós estamos com o MPLA nos rumos do país há 48 anos de independência e vamos ver aí 20 e tal anos de paz e as coisas realmente tendem a cada dia se tornarem cada vez mais piores. A Angola está-se a tornar um sítio praticamente de difícil coabitação, principalmente para as pessoas que têm ideias contrárias ao regime no poder. Portanto, é muito importante que a juventude tome consciência do papel ativo que deve desenvolver nesse processo de libertação total e também de unificação. Porque quando nós falamos de unificação, nós precisamos de unidade. Porque o MPLA até hoje só pisa por cima do angolano porque o MPLA conseguiu aplicar e replicar aquilo que aprendeu com os colonos, que são os truques do próprio tribalismo. Esse tribalismo é que mantém os angolanos divididos. E para além do tribalismo como um elemento central de narrativa de poder do próprio MPLA, que é aquela filosofia colonial de dividir para melhor reinar, nós temos outros elementos aqui que têm a ver com o sistema que o MPLA criou. O MPLA criou um sistema de destruição da consciência social. O MPLA criou-nos aqui vários tipos de mentalidade e eu acredito que mesmo que o MPLA saia do poder ainda amanhã, nós vamos ter graves problemas em lidar com aquilo que o MPLA cultivou nesses 48 anos. O MPLA se dedicou, o MPLA em vez de governar, ele se dedicou à estupidificação, ao emborrecimento, à destruição da classe intelectual, ok? Hoje nós temos de intelectuais totalmente omissos, que não têm responsabilidade nenhuma sobre o país, não têm uma opinião sobre o país, são intelectuais da carochinha, intelectuais do bolso, intelectuais do estômago. Temos uma classe artística que não se revê nos desafios da própria sociedade, uma classe artística embrutecida pela projeção fácil, que é facilitada por via de acordos políticos. Nós temos um MPLA que tenta dominar todas as extensões da realidade política, social e econômica do país. Então, nesses 40 e tal anos de MPLA, nesses 20 e tal anos de paz efetiva, o saldo é totalmente negativo. E depois nós temos que falar no atual presidente do MPLA, que sem sombra de dúvidas tem sido um indivíduo que está a empurrar o MPLA para o abismo, mas para o abismo também a violência que o João Lourenço utiliza, a arrogância que o João Lourenço utiliza na questão da governança do país, tem sido um elemento fundamental para despertar as populações. Quem imaginaria que mamães zungueiras iam estar em plena rua a chamar o João Lourenço de assassino? Quem imaginaria que nós íamos ter uma paralisação no dia 31? É porque as coisas atingiram o cume. As coisas estão a atingir o ponto mais alto. Então é preciso olhar aqui que isso tudo são sinais de uma eminente, ok? De uma eminente revolta, e essa revolta tem que conduzir esse país a um lugar seguro. O MPLA não pode continuar a fazer do poder da Angola, adiar o futuro dos angolanos por causa de caprichos, ok? Nós temos pessoas que são caprichosas, nós temos governantes, por exemplo, João Lourenço. João Lourenço, para mim, é um presidente bully. O João Lourenço faz bullying de governação. É um presidente bully. O João Lourenço conseguiu levar a complexidade da sua própria personalidade para dentro da política. E o João Lourenço, enquanto político, é uma personagem extremamente complexa. Complexa do ponto de vista que nos traz uma bandeira de governação baseada no combate à corrupção
E João Lourenço transformou-se num dos maiores corruptos do país, através do sequestro das instituições, ok? E eu ainda continuo aqui a dizer e falo sempre, nós precisamos de repensar muito bem nesse país. Há uma questão que é importante, que hoje em dia, por exemplo, nós temos uma juventude que fala muito da questão da UNITA, por exemplo, e vamos aproveitar também esse famoso dia da paz do MPLA, porque essa é a paz do MPLA, porque essa não é a paz do povo. Ok? Essa é a paz do MPLA. Essa é a paz que permite que o MPLA governe com impunidade, que permite que o MPLA governe na mais extrema corrupção, no clientelismo, no nepotismo e todas as formas, ok, viscerais de assassinato de um país, de um Estado. Ok? Essa é a paz do MPLA. Essa é a paz do MPLA em que você tem apresentadores de televisão que são totalmente partidários, que vão para a televisão com um discurso pró-Estado, manutenção do Estado, ok? Nós temos isso aqui conosco. Nós temos uma classe de artistas totalmente ignorantes, artistas que não sabem o que é ser um artista, que são músicos de campanha do MPLA. Então nós temos uma sociedade totalmente instrumentalizada, porque a sociedade só pode ser instrumentalizada a partir do momento que se toma o controle das instituições, porque são as instituições que coordenam a dinâmica da sociedade. Se você controla as instituições, subverte o normal funcionamento das instituições, você tem uma sociedade naturalmente corrupta, com os níveis de mentalidade que têm sido cultivados. Por exemplo, olha bem para essa questão que o MPLA, desde o tempo colonial, o MPLA não fez escolas, por exemplo. Porque há uma grande diferença entre escolas e salas de aula. Ok? Salas de aulas eram espaços que eram erguidos pelas missões, pelas missões coloniais no interior de Angola, que eram espaços de aprendizado da língua, eram salas de aula. Aquilo era um projeto do próprio colonialismo para acelerar o processo de assimilação dos indivíduos. Então eles construíam infraestruturas mais simples, que eram as salas de aulas, ok? O MPLA até hoje faz salas de aulas, o MPLA não faz escolas, porque uma escola é uma infraestrutura mais complexa, e uma escola tem uma agenda de Estado. A sala de aulas não tem agenda de Estado, mas uma escola tem uma agenda de Estado. A escola tem que estar articulada com a política e a agenda do Estado, porque a escola é que vai construir a dimensão ética do indivíduo, a personalidade do indivíduo e a inserção desse mesmo indivíduo na própria sociedade, de forma a ser incluído dentro de uma agenda de desenvolvimento já. Isso é a escola. E uma escola tem o quê? Uma escola é totalmente apetrechada, porque a escola constrói o indivíduo. Então tu tens um conjunto de direções e departamentos dentro de uma escola, que todas elas trabalham articuladamente na projeção e na construção do próprio indivíduo. Agora eu pergunto, o MPLA fez escolas, as escolas que o MPLA fez são apetrechadas, têm laboratórios, têm anfiteatros, têm campos, quadras desportivas, têm, para além de quadras desportivas, têm aquelas zonas todas onde se faz experimentação, têm oficinas. Não tem, porque não são escolas, são salas de aulas. As escolas que existem em Luanda foram deixadas pelo colono na sua grande maioria. E as escolas que foram, as tentativas de criação de escola do MPLA, tornou-se claro que o vício que o MPLA tem em partidarizar tudo o que existe dentro da sociedade tem levado as instituições que existem, ok? Essas faculdades, vamos lá ver, faculdades de letras, isso tudo tem sido transformados em capes do partido, porque há uma devassidão do MPLA em estar dentro das instituições para controlar o pensamento crítico da sociedade. Por isso é que nós temos cada vez mais intelectuais estúpidos, mais intelectuais que pensam com estômago, mais intelectuais incapazes de dar uma opinião coerente sobre aquilo que é a sociedade que nós estamos. Nesses 20 e tal anos de paz efetiva, vamos lá ver paz efetiva, o MPLA ainda tem um discurso beligerante, o MPLA ainda busca os fantasmas da guerra para justificar a sua própria incompetência.
Nós, povo, é que temos ajudado o MPLA a se manter aí, porque nós continuamos a aceitar esses discursos de a UNITA fez, a UNITA, a culpa, não. O MPLA, hoje em dia, ele não tem como esconder que é um partido de incompetentes, é um partido de genocidas, é um partido criminoso, é um partido delinquente que foi colocado no poder do país por via de acordos secretos com os colonialistas portugueses. Isso é que nós precisamos de começar a desconstruir e a ter uma conversa mais profunda sobre isso. Quem coloca o MPLA no poder de Angola foram os portugueses, os colonialistas. E é preciso também saber que existiu uma política da própria PIDE, houve uma política colonial que se baseava simplesmente no assentamento de indivíduos de outras zonas, ok? Outras zonas colonizadas por Portugal, que foi-se buscar indivíduos desses lugares para se criar a elite, a primeira elite política, ok? Que seriam os indivíduos assimilados que iam defender os interesses de Portugal dentro do plano pós-colonial. Eles não são, na sua maioria, angolanos. Isso explica, por exemplo, esse general Furtado, por exemplo. São indivíduos que foram tirados de Cabo Verde, de São Tomé, foram postos em Angola para se construir as primeiras classes políticas, ok? As primeiras famílias tradicionais. Esses Vandunens, esses nomes todos, são esse tipo de pessoas que foi tirado. Só isso também é que explica porque que essa gente governa com tanto ódio e tanto descaso. Porque esses indivíduos não são angolanos. Você tem o general Francisco Furtado, que está no poder, que está aí nos gabinetes de poder e decisão, que é assumidamente um cabo-verdiano. O que é que as pessoas fazem com esse tipo de informação? Nós temos estrangeiros a governarem o país, por isso é que o país não desenvolve, porque o país é como se fosse uma lavra. E depois, quando eu falo da complexidade, atenção, quando eu falo da complexidade da personalidade do presidente João Lourenço, é simplesmente a forma com que o indivíduo governa. O indivíduo é extremamente vaidoso, é extremamente arrogante e megalômano. Megalômano por quê? Angola é conhecida por ter as maiores, ok? As maiores comitivas de deslocação para irem cumprimentar, por exemplo, um presidente. O caso do Lula foram 3 aviões, ok? Japão, nós temos o caso da Addis Abeba, nós temos o caso da Addis Abeba, por exemplo, nessa conferência africana, que o presidente não aceitou estar no nível dos outros presidentes, chefes de Estado que estavam naquele espaço. Teve que mandar e vir buscar os carros de luxo aqui em Angola. Porque tu tens um presidente que a complexidade, é um presidente complexado com vários problemas e transtornos de personalidade. Nós acabamos por ter, basicamente, uma espécie de quê? Vamos falar quê? De psicopata no poder. Porque não se justifica a forma que o João Lourenço governa e a falta soberba de prioridades. João Lourenço não tem prioridades porque não tem interesse no país. Então, as contratações adjudicadas, ok? Tu tens essa problemática e tu tens mais ou menos 4 empresas que têm carimbo desse senhor. Você tem a Mitrelli, tem a Matapalo, tem a Gemcorp e tem a Carrinho. Essas são as empresas que eles mandam, estás a ver? E depois há algo que é muito importante refletir aqui, Hitler. Gangsta, como é, mano? Tudo bem. Tem algo que é importante refletir aqui. O excesso de poder do presidente João Lourenço, o excesso de poder que o MPLA subordina na Constituição para o presidente da República, é uma blindagem para o próprio MPLA. Isso é que as pessoas não conseguem ver. O excesso de poderes do presidente João Lourenço acaba por se transformar de bode expiatório do próprio MPLA quando as coisas correm mal. Isso aconteceu com José Eduardo dos Santos e nós assistimos. O excesso de poder de José Eduardo dos Santos, da ideia de chefe do executivo, chefe supremo, que concentra todos os poderes do Estado e passa a ter uma dimensão de Deus político. Essa dimensão de Deus político, ok? Essa dimensão é uma dimensão que protege o MPLA dos crimes do MPLA, ok? Porque o verdadeiro problema da Angola não é só José Eduardo, não é Agostinho Neto, não é João Lourenço, simplesmente é o MPLA, porque todos esses indivíduos são emanações do próprio MPLA. E esses indivíduos foram revestidos de imunidades dentro de um projeto do MPLA.
ok? O problema da Angola e dos angolanos é o MPLA, porque a mesma elite que esteve com José Eduardo dos Santos é a mesma que está hoje com João Lourenço. Há um reaproveitamento de todas as pessoas que praticaram maldade contra os angolanos. Tu tens o caso daquele jovem Norberto Garcia, um jovem que teve metido numa burla tailandesa, ok? Burla tailandesa, estamos a falar de um crime, ok? Que teve direito a ficar instalado em casa, a comer o seu caviar e o seu champanhe, e ele, como tem hábito de temperar comida com champanhe, algo que nunca se viu na história da humanidade, é o único ser humano que temperou feijoada com moete chandon. Então, tu tens aqui uma classe de jovens delinquentes que já estão a ser aproveitados para dar continuidade ao projeto de poder do MPLA. Isidro, espera só. Este nome de burla tailandesa limpa um pouco a imagem dele. Seria mesmo burla ao Estado angolano, porque ele não burlou a Tailândia, ele burlou o Estado angolano. Este indivíduo não pode ser aproveitado, porque esta designação burla tailandesa é para nós minimizar a gravidade da situação. Ele burlou o Estado angolano. Exato. Mas olha, Hitler, eu concordo plenamente contigo. E aqui há um problema muito grave. Só aproveita delinquentes de um Estado delinquente. Quem faz aproveitamento de delinquentes para meter em posições de poder e decisão no país, porque o gabinete de ação psicológica, se tu olhares para o estado do país atualmente, é fruto das ações articuladas pelo gabinete de ação psicológica. Conhecendo a figura do Norberto Garcia, que é um jovem atrapalhado, que é um jovem assim, muito tagarela, muito bocarolas, tu tens um jovem dessa dimensão, ok? Que está posto aí, que ele brinca com o país. Porque essas coisas que vão acontecendo, esse controle todo que se exerce a nível da mídia cor-de-rosa, nas redes sociais, esse information flooding todo que vai acontecendo, essas páginas que se multiplicam como se fossem cogumelos, isso tudo é obra do Gabinete de Ação Psicológica. Nós estamos num país em que as pessoas não têm a liberdade de olhar para as coisas e falar das coisas tal como elas são, porque nós vivemos num medo perpétuo. O MPLA criou a política do medo. E por via dessas instituições, tipo o Gabinete de Ação Psicológica, que se tu olhares bem, Gabinete de Ação Psicológica, é uma estrutura comunista. Mas um presidente que vai combater a corrupção precisa de ação psicológica para quem? Porque é uma mega estrutura que vai combinar inteligência e através do controle e manipulação das instituições. A comunicação social, por exemplo, a comunicação social hoje está totalmente instrumentalizada e dá mostras da sua podridão na defesa dos interesses do próprio regime. O que é que nós temos hoje em dia no país? Não há justiça nos tribunais. Só há escândalos atrás de escândalos nos tribunais. Ok? Não há saúde nos hospitais. Todos os dias morrem, nós temos relatos cada vez mais profundos do que é que se passa no interior das unidades hospitalares. Porque os hospitais de Angola são, na verdade, matadouros. Há dias chegou-me uma fotografia de um berçário. Aquilo, eu não sei se chama aquilo de berçário, mas aquilo era um espaço que eram cadeiras, vamos falar bem, cadeiras de plástico onde os recém-nascidos eram postos. Aquilo é um berçário em Angola. Aquilo é um berçário em Angola. O que é que nós ganhamos com o MPLA em 20 e tal anos de paz efetiva, se não desculpas farrapadas que não se faz o país em 5 anos nem em 10 anos? E qual é a legitimidade que João Lourenço tem para tentar pedir um terceiro mandato? João Lourenço nem esse mandato devia estar. Nem nesse mandato devia estar por uma questão simples. Toda a gente sabe que o João Lourenço roubou as eleições do país. Toda a gente sabe que o João Lourenço teve que pôr a artilharia pesada na rua para coibir as pessoas que estavam conscientes que o MPLA perdeu as eleições de irem reivindicar. Ok? E eu aproveito chamar aqui a atenção a um ponto que é muito interessante. As pessoas hoje, há muita conversa em torno disso e as pessoas continuam a agir como o MPLA quer e como o Gabinete de Ação Psicológica articula os enredos sociais. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,